Desce do táxi em frente ao pequeno prédio forrado da mesma pedra que reveste toda Jerusalém, carregando a mochila, que agora pesa 16 quilos, e o violão. Há um portãozinho pintado de verde escuro e um interfone. Aperta até o fundo o botão do apartamento da tia, e quando a tia atende dizendo uma palavra nublada em hebraico, ela responde que é Maria Teresa. Então o portãozinho se abre com um ruído alto e desagradável às 5 da manhã, perturbando a calma da rua deserta, provavelmente irritando muitos vizinhos naquele país de gente irritada. E ela entra tentando fazer o mínimo de ruído possível, encostando até fechar o portãozinho verde com um estrondo mais discreto. Entrando num corredor estreito, e toda Jerusalém parece ser feita de corredores estreitos, sobe lances de escada bastante apertados em direção ao segundo andar. Tem que colocar o estojo de violão em frente ao corpo, para que ele não se choque contra as paredes. Tia Débora abre uma porta lá em cima e aparece no corredor, ainda de roupão, com os cachos dos cabelos tingidos de rena vermelha ainda em caos, segurando uma xícara, um pouco surpresa, com os olhos sempre meio esbugalhados por trás dos óculos de grau, mas feliz como uma boa tia ao receber a sobrinha que não vê há 2 anos. Canção Sem Palavras também foi uma viagem, e foi, eu acho que, a viagem mais importante que eu fiz até hoje, que foi uma viagem que eu fiz sozinha com um grupo de 40 pessoas que eu não conhecia, né? Um programa que chama Taglit, que é para jovens judeus. Eu acho que você tem que ter menos de 27 anos, alguma coisa assim, que ela é financiada por diversos órgãos, que eu nem sei de onde são, né? E você recebe essa viagem, né? Eles falam que é um presente que você recebe. E eu não tinha nenhuma ligação com religião, né? Meus pais, eles são agnósticos, assim, eles não praticam nada. Eu acho que minha mãe até por uma época ela se esforçou, assim, para se aproximar, ou me aproximar, deixar essa porta aberta. Mas eu acho que não era uma coisa deles. E aí eu sempre tive essa curiosidade, assim, não só com religião, mas com a cultura judaica, né? Que era um negócio que eu recebi. Meu avô era judeu, né? O pai da minha mãe era judeu. E é uma coisa que eu recebo meio que pelas frestas, assim. Eu gosto muito de ouvir histórias desse homem, né? Que era o meu avô. E às vezes são histórias muito violentas, histórias afetuosas, histórias que envolvem muita culinária, né? Minha tia, ela fala muito assim, o pai fazia a berinjela desse jeito. E aí eu decidi fazer essa viagem, assim. Eu acho que minha mãe ela não gostou muito do começo, não. E aí antes de eu fazer essa viagem, eu tava com uma amiga muito, muito, muito querida, assim, que ela estava na merda. Ela tinha brigado com a família dela, ela tinha tido uma discussão com o namorado da época, tentou vários concursos, era uma amiga que era musicista, né, uma flautista. Tentou vários concursos, não passou. Tentou mestrado, não passou. Tava lá tentando fazer projeto para passar não sei onde, não conseguiu. Assim, ela tava passando pelo fracasso absoluto, né? Eu olhei para ela e falei assim, nossa, se eu fosse ela, eu ia para Israel e não voltava. E aí eu tentei eu criei uma personagem, né? Eu fui com essa personagem na cabeça, uma personagem que sentia muita raiva. E eu não sabia direito o que ela tava com raiva. Mas surgiu essa mulher, assim, jovem, uma violonista jovem, assim, eu acho que eu coloquei a questão do violão, que era uma época que eu estava ouvindo muito violão erudito, que a Rúbia, que é essa minha amiga, né, Rúbia de Moraes, flautista, agora ela está na Orquestra do Espírito Santo, ainda bem, deu tudo certo, mas eu criei essa personagem, assim, eu acho que baseada um pouco no humor da Rúbia, assim, nesse momento, de uma frustração profunda, né? E aí eu viajei com essa personagem na cabeça. E eu fui para Israel levando um caderno. E foi uma experiência incrível, né? O Taglit é uma viagem que você faz de norte a sul, depois de sul a norte, né? Foi uma viagem que a gente foi para Tel Aviv, depois Eilat, fizemos uma caminhada, Mar Morto, e depois, no meio da viagem tem Jerusalém, né? E pra mim foi uma experiência do encontro com uma coisa que eu não conhecia, né? Que eu acho que não tá muito no livro. Pra mim foi uma experiência, pra essa personagem eu acho que foi outra experiência.
Mas eu acho que eu coloquei um pouco... Eu acho que é o livro mais autoficcional, assim, que eu já escrevi na minha vida. E eu não sei se eu vou voltar a escrever uma coisa tão autoficcional, assim. E eu ia escrevendo a história dessa personagem, o que ela viu, o que ela sentia. Eu viajei com essa companhia, né? Com o que você encontrou em Jerusalém? O que se deu? Né? Sem fazer spoiler do livro. Sem spoiler do livro? Assim, eu acho que o que eu encontrei em Jerusalém, eu acho que ele tem pouco a ver com o que virou o livro no final, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu ainda estou tentando descobrir o que é, né? Porque eu acho que é uma coisa que parece que é uma espécie de escolha, assim. Eu não sei se eu consigo colocar muito bem em palavras, assim, o que foi que eu encontrei em Jerusalém. Mas para mim uma coisa muito importante dessa viagem foram as pessoas que eu conheci, sabe? A gente passou por umas situações, assim, do acaso, que foram muito brilhantes, assim. Eu conheci umas pessoas que até hoje temos uma amizade bem de se falar sempre, de se acompanhar sempre. E eu fui um pouco recolhendo as histórias dessas pessoas e colocando na narrativa, sabe? E a partir disso, eu acho que eu fui criando a história dessa personagem. Quando você falou isso, né, eu falei, e quando que a história dela se encontra com a história da Maria Tereza e com a sua história? Porque eu sempre achei muito autobiográfico. Né? Sim, é muito autobiográfico, mas a gente fica tentando esconder, né? Assim, a gente fica com um pouco de medo daquilo que a gente escreveu. A Maria Tereza, que é a personagem, ela é uma violonista, e ela é uma violonista que ela é filha de um luthier. Então ela é uma pessoa que ela sempre viveu com a música. Eu acho que a relação dela com a música, dessa personagem com a música, é muito parecida com a minha relação com a escrita, assim, né? Que eu sempre tive aquilo e aí de repente... E aí ela se vê na possibilidade de desistir. Eu acho que é uma personagem que ela tá sempre prestes a desistir, né? Tem uma imagem do livro que eu acho muito interessante. Os violonistas, quando eles querem se aposentar ou tirar férias, tem uns violonistas que eu conheci, eles cortam as unhas, né? E aí os que eu conheci fazem isso. E eu pus isso na Maria Tereza, né? Ela corta as unhas em muitos momentos do livro, né? Ela fica assim, vou ficar sem tocar, vou ficar sem tocar. E fica nessa hesitação entre tocar ou não tocar. Eu sou brilhante, eu sou muito boa, mas eu posso fazer uma escolha com relação a uma aptidão que eu tenho na vida? Até que ponto a gente tem livre-arbítrio para ser quem a gente é, né? Eu acho que ela fica um pouco jogando com esse quem sou eu, né? Quem sou eu. E acaba, no fim, ela... Enfim, eu não posso dar spoiler, né? Fui proibida de dar spoiler. Mas eu acho que ela faz essa viagem dentro e fora, né? Ela vai para esse lugar que ela nunca foi, que é um lugar que tem a ver com ela, que ela é uma jovem judia, mas ela nunca se enxergou como uma jovem judia, né? E eu acho que no fim, eu acho que ela ainda não se enxerga como uma jovem judia. Eu acho que ela fica... Ela encontra um lugar, mas não é... Eu acho que é outro lugar o que ela encontra. Eu acho que é um lugar dentro, não um lugar fora. A coragem para arrumar as suas coisas para a viagem vem de última hora. E assim que ela termina de dobrar e colocar as roupas na mochila que já a acompanha a tantos lugares, a fim de que ela pesasse 13 quilos e nada mais que isso, sente que não se esqueceu de nada. Ali o mínimo e o necessário. Isso faz com que ela se sinta plena. Toma um banho, pensa em cortar as unhas da mão direita, mas interrompe o gesto e corta só as unhas dos pés, deixando o alicate dentro da bolsinha, junto de todas as lixas de várias gramaturas, pedacinhos de couro, super bonder e unhas postiças que ela nunca precisava. Mantinhas para a Ari. Na verdade, há um monte de coisas de Ari em casa. Roupas, cadernos, livros, cordas, pastas com partituras. Fica em dúvida se deve levar para a mãe dele, ou deixar onde elas estavam, espalhadas pelos armários e gavetas. Decide colocar tudo dentro de um saco e colocar o saco no fundo do armário, sem advertir ninguém a respeito daquelas coisas. Caso elas sejam evocadas em algum momento, ela poderia localizá-las rapidamente. Ela, que engraçado, ela... O que mais toca, eu acho que é essa relação com o judaísmo, que assim, que é mais familiar,
Mas, ao mesmo tempo que ela tem a relação visceral com a música e você tem a relação visceral com a escrita, elas são completamente diferentes porque você não coloca em dúvida. Eu coloco em dúvida. Já coloquei em dúvida. Gente, eu acho que esse livro, ele me ensinou a não colocar mais em dúvida a minha relação com a escrita. Eu parei de fazer isso, né? Principalmente porque agora meu emprego é esse, né? E eu vivo de literatura, não vivo dos livros que eu publico, que eu acho que isso é impossível no Brasil no momento. Mas eu vivo de literatura, eu sou editora, eu sou professora de literatura, eu sou preparadora de texto, e aí eu não coloco em dúvida. Mas uma questão da minha vida é, posso parar de escrever? Não, não posso. Sabe, eu acho que tem eu peço permissão para a escrita, para eu parar de escrever. E ela não deixa, assim, ela não dá essa permissão para mim. E aí eu acho que a gente tem que um pouco que aceitar isso, né? Eu acho que quando eu não escrevo, eu entro num registro ruim. Eu começo a deprimir, começo a não ser eu, sabe? Então, enquanto eu não estou diante desse trabalho da escrita, nos momentos que eu não estou vivendo para esse trabalho da escrita, que não é simplesmente a criação de universos ficcionais, mas até o físico, né, da escrita, do escrever uma palavra, né? Eu fiquei doente, eu fiz o diário da minha doença, para levar para a médica. Todos os dias eu tô lá escrevendo alguma coisa, né? Até essa questão meio espiritual, assim, que é uma dúvida que eu tenho, uma pergunta que eu tenho, que é uma coisa que eu nunca tive contato, e aí de repente eu vou para Israel e sinto uma coisa diferente, eu começo a escrever sobre isso. Então eu acho que eu sempre coloco em dúvida, porque até quando a gente pode escolher escrever, né? Eu acho que não foi uma escolha racional que eu fiz, não. E por muito tempo eu pedi para parar. Muito tempo eu pedi para parar. Por quê? Porque é um negócio que às vezes faz mal, assim, sabe? Eu acho que eu vejo muita gente... Me interessa muito o escritor que para de escrever. Sabe, tem um livro do Vila Matas que fala disso, né? O Bartleby e Companhia. Me interessa muito o escritor que para de escrever. Porque é um negócio que mexe com o seu ego, é um negócio que você tem que morrer, sabe? Toda vez que eu começo a escrever um livro, eu deixo de ser a Laura, eu tenho que morrer, não tem jeito. Eu tenho que morrer para o texto existir. Então, eu acho que é um processo muito doloroso. Muitas vezes ele é divertido, ele é legal, ele é satisfatório, mas muitas vezes ele vem com uma destruição de alguma coisa, sabe? Eu fico enrolando para publicar livro, né? Meus editores normalmente me brigam comigo. O Wagner, que foi meu editor da Script, ele ficou meia hora gritando comigo, para de mexer, para de mexer, para de mexer. Porque é um universo que a gente quer estar lá, né? E quando a gente publica o livro, a gente se separa dele. Mas por muito tempo foi uma coisa assim que eu queria que me ajudasse, mas eu acho que não é só o bom, sabe? Eu acho que é uma relação meio ambígua, assim. Tem vezes que é muito urgente, que eu preciso sentar, assim, eu sentar na mesa da sala e escrever, assim. Eu não sei, uma voz que vem, um discurso que vem, eu não sei de quem é. E aí eu descubro que tem um personagem ali falando, que é outra pessoa que vem e fala, através, assim. E eu passo muito pela ilusão de que, cara, não fui eu que fiz isso, assim, muito pela ilusão de, para ser mais precisa, que eu não escolhi escrever esses livros, assim. Então você acredita nas musas? Não, então, eu acho que eu não acredito em inspiração, eu acho que isso é uma besteira, assim. Mas eu acho que todo mundo que vem aqui para procurar, para escrever, eles não escrevem porque eles querem ser famosos ou ricos, né? Ou, sei lá, por uma carência de atenção. Acho que escritor é um bicho muito carente, né? Isso é uma coisa um papo que acontece muito aqui. Escritor é um bicho muito carente, porque a gente fica vivendo com vazio, né? Estou parafraseando uma aluna daqui do Estratégias, que é a Elaine Moraes, que ela fala isso, que a gente fica lá vivendo com vazio, né? A gente fica lá conversando com vazio e daquele vazio sai uma coisa. Eu gosto muito da imagem da musa, porque a musa você tem que chamar ela, né? Você tem que cantar ela, né?
ela pode falar espontaneamente para você, que é quando aqueles momentos deliciosos, que tudo vem, que todas as tramas se resolvem, e vem um poema, assim, você ouve uma pessoa falando uma frase linda, e você tem a energia suficiente para colocar aquela frase no papel, né? Porque entre o imaginar e o ir pro papel tem uma energia, assim, é exaustivo, né? E eu acho que é um pouco isso, eu acho que é um pouco uma combinação de uma sensibilidade, né? Eu nunca gostei dessa sensibilidade. A combinação de uma sensibilidade, eu sempre tive muito problema com essa sensibilidade. Eu acho que só agora que eu tô aprendendo a manejar ela direito, né? Mas é uma sensibilidade que te permite ouvir, sabe? Alguma coisa. E eu acho que tem muito mais a ver com o espírito do que com o racional, sabe? E no espírito eu não tô falando de Deus, eu não tô falando de musa, mas eu tô falando de um acesso a um lugar, um terceiro lugar, um lugar do sensível, assim. É como se a gente fosse um para-raio das questões, né? Eu acho que quando a pessoa ela decide escrever, ela decide, né? Eu não sei se é uma decisão, eu realmente acho que não é uma decisão. Quando a pessoa ela tem essa inclinação a escrever, né? Porque eu acho que é uma loucura você começar a escrever, eu acho que é um passo muito grande que a gente dá, uma decisão muito importante que a gente faz, de ouvir isso, de deixar isso passar. Mas quando a pessoa decide isso, eu acho que ela está acessando um lugar que não é nem do racional, nem do prático, nem do fazer cotidiano, do fazer para algo, sabe? Mas é um lugar do sensível mesmo. Fala da intuição. Fala da intuição. E eu tenho uma intuição cabulosa, assim. É uma intuição bem forte, assim. Eu acho que é muito lugar da intuição. Acho que todo mundo tem intuição, né? E eu acho que por um mundo prático que a gente vive, né, a gente acaba um pouco silenciando essa intuição, a gente não ouve ela. E minha intuição já me salvou de cada enrascada. Eu acho que é importante, assim. A Faiga fala que é uma inteligência, né? Que é um tipo de inteligência que a gente adquire. Eu acho que é um pouco isso. Algumas pessoas são boas em matemática, outras pessoas nascem com uma boa... Não nascem, mas desenvolvem uma boa intuição, né? Eu acho que passa um pouco por aí.